Camada 5. Quociente emocional. Sua alma, governo. Existem muitas pessoas inseguras acerca da alma que dizem que ela é do diabo. Eu quero que saiba que nada é do diabo, pois ele não é criador de absolutamente nada. Você nem pode dizer que determinada pessoa é do diabo, porque ela é criação de Deus, e quem vai condená-la ao final de tudo é ele mesmo, não você. O diabo não cria nem mesmo música. Todos os sons e instrumentos que você conhece têm apenas um dono, Deus, o Criador. O diabo não tem criatividade, é um falsificador. Portanto, pare de falar que as coisas são do diabo. Isso é mania de quem não tem autorresponsabilidade e quer culpá-lo por tudo. É muito provável que o próprio diabo se espante e diga: nossa, como falam de mim o dia inteiro! Eu não consigo atentar a terra toda, mas eles falam tanto de mim que parecem estar me chamando. O diabo não tem o tamanho da responsabilidade que você acha que ele tem. A responsabilidade das suas ações e de muito do que ocorre à sua volta é sua, e eu sei que é dolorido para muitos ler isso. O diabo tenta fazer você pecar no seu corpo, e a maioria esmagadora dos leitores deste livro cai facilmente na tentação do corpo. Quando você resiste a ela, Satanás tentará a sua alma, que é uma tentação contra o seu autogoverno. Quando você não consegue se governar, ele o derruba. Se você for aprovado no seu autogoverno, o diabo ainda investirá em tentá-lo no espírito, que está intimamente ligado ao seu relacionamento com Deus e ao propósito dele na sua vida. Com isso, ele busca interferir e fazê-lo se desviar dos planos divinos. Afirmo com toda certeza que Deus tem um plano para cada um de nós. Você não nasceu por acaso, não é um mero acidente de percurso na vida dos seus pais. Pode acreditar, há um propósito para a sua vida. Por mais que você ainda não veja isso, até o final deste livro você vai entender exatamente o caminho a percorrer para descobrir a sua verdadeira identidade. Em Mateus 4, quando Jesus foi para o deserto, a primeira coisa que o diabo falou com ele foi: se você está com fome, transforme estas pedras em pães. Jesus respondeu que nem só de pão viverá um homem. Ou seja, ele resistiu no corpo. Com certeza, Cristo estava com fome, pois estava jejuando há 40 dias. Nessa hora, o diabo percebeu que ele estava firme no corpo e que não iria ceder. Quais as tentações no corpo que você tem sofrido e não tem resistido? Será algum tipo de vício? Drogas? Compulsão sexual ou alimentar? Estas perguntas são para ativar a sua mente, fazê-lo sentir raiva do diabo e pensar em quem é que anda governando a sua alma. Vendo que Jesus resistiu, o diabo investiu na alma dele e perguntou: por que você não pula desse penhasco? Novamente, o mestre se lembrou das Escrituras e respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esta fala nos mostra que quem tem governo mental vai sempre se lembrar das Escrituras para resistir. Não importa a sua religião, leia a Bíblia. Ela não tem a ver com religião. É o livro mais lido da face da terra. E lá há respostas prontas para você dar ao diabo e também para lidar com muitas outras questões. É um manual de vida. Sua alma é dividida em mente, vontade e emoções. Destes três, a sua mente é quem exerce o governo. Quando Jesus venceu no corpo e na alma, o diabo insistiu: Jesus, se você me adorar, te darei todos os reinos da terra. Novamente, Cristo usa a palavra: somente a Deus adorarás e prestarás culto. Assim, Jesus venceu a tentação no deserto. Essa última tentativa diabólica buscou atacar a esfera do espírito, que é o assunto referente à sexta camada da sua identidade. Neste capítulo, você aprendeu que precisa exercer o governo sobre suas vontades e emoções, e que não dá para passar a vida inteira responsabilizando os outros.
e o diabo pelos resultados que você não tem. Assuma a bronca, obtenha as armas certas e caia para dentro da sua vida. Camada 6. Consciente espiritual, seu propósito. Quando o diabo tentou atacar Jesus em seu propósito, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração, ficou frustrado porque Jesus estava blindado com a palavra. Pode-se observar nas falas do diabo que a todo tempo ele tenta colocar uma dúvida na cabeça de Cristo, pois dizia: se tu és o Filho de Deus, faça tal coisa. Toda vez que Satanás quiser roubar o seu propósito, vai jogar uma dúvida na sua cabeça para o confundir. Essa condicional acaba nos fazendo cair na armadilha dele e nos esquecer da nossa verdadeira identidade. O se é um instrumento de dúvida apenas do interlocutor. Se você contra-argumenta a dúvida, encontra uma brecha na sua mente. Jesus não viveu uma crise existencial quando teve sua identidade questionada pelo diabo, pois não teve dúvidas de quem era. Assim como Jesus, você precisa ter certeza da sua identidade em todos os momentos da sua vida. Em Mateus 3, no batismo de Jesus, Deus diz: "Este é o meu filho amado." Ao se batizar e levantar das águas, essa foi a frase que ele ouviu do Pai e que encheu o coração e a mente dele de tal forma que não havia espaço para dúvidas. Logo depois desse acontecimento, Cristo foi para o deserto, cenário onde ocorreu a investida satânica contra sua identidade. Se o próprio Filho de Deus foi tentado, não tenha dúvidas de que você também terá que passar por tentações. Você está preparado? Ou vai ficar patinando sem saber quem é nem para onde está indo? Este livro vai ajudá-lo a encontrar a mesma força que havia em Jesus. A autoimagem do Filho de Deus era consolidada. Particularmente, penso que, quando ele viveu momentos difíceis, sempre se lembrava da voz de sua mãe. Filho de Deus, fruto do Espírito Santo, eleito do Senhor, vencedor. Eu tenho certeza de que era assim que Maria lhe chamava. O pai não entregaria seu filho para ser cuidado por uma mulher fraca, que não soubesse o seu papel. Quando você está no deserto, passando por momentos difíceis, vai se apegar às palavras que ouviu das pessoas que mais ama, aquelas que mais tiveram influência sobre você. Por isso, a importância de confrontar sua autoimagem e equalizá-la com o que Deus falou ao seu respeito. Deserto é lugar de autoconhecimento. Todos os grandes homens da Bíblia precisaram passar por ele para romperem e descobrirem sua identidade. Eles precisaram sair de onde estavam e passar pelo deserto para tocar o terror. Na sua geração. Falo isso com propriedade, pois também sou teólogo. Deus gosta de pessoas que se movimentam. É preciso olhar para dentro e romper com toda imagem errada que você tem de si mesmo. O lugar mais favorável para fazer esse mergulho interior é o deserto, não há outro. Existem algumas pessoas que dizem que Moisés não cumpriu seu propósito de vida porque não entrou na terra de Canaã. Elas se enganam, pois o propósito divino para ele era levar o povo até lá, e ele cumpriu. O propósito de José não era ser governador do Egito, mas alimentar e salvar uma nação. Quando ele foi expulso de casa, Deus disse que o propósito dele era cuidar daqueles que o haviam magoado e rejeitado. O seu propósito está diretamente ligado aos bloqueios que você sofreu e que precisa romper. Davi foi a pessoa menos provável e mais excluída quando pensar em estabelecer um rei. Ele sequer morava com seu pai. Quando o profeta chegou para ungir o escolhido para o cargo, tiveram que mandar chamá-lo, pois apenas os seus irmãos estavam presentes. A camada do autoconhecimento não depende da fala de ninguém, mas somente de você atravessar o deserto que o Senhor o mandou romper. Esta camada vai exigir relacionamento com Deus para descobrir o seu propósito durante o processo. O Criador ama processos,
Por isso, fez todas as coisas em 7 dias. É por amar processos que nós nascemos pequenos e vamos crescendo até a fase adulta. As árvores não nascem grandes e cheias de frutos, por exemplo. O princípio da semeadura é um processo, a vida é um processo. Repita em voz alta: eu não vou atrapalhar o processo do Deus vivo na minha vida. Quando olhamos um jovem de 17 anos, podemos dizer que ele está 30 anos atrasado para cumprir seu propósito. Isso porque Deus não o enxerga com essa idade, pois se estiver andando em sabedoria, ele vai operar nele e através dele com o dobro da sua idade. Repare em Salomão, um homem tão sábio, que se existisse alguém que vivesse 900 anos, jamais teria a sabedoria dele. Seu patrimônio estaria estimado hoje em 3,4 trilhões de dólares. Ele foi o homem mais rico da face da terra. O segundo homem mais rico foi Andrew Carnegie, o gigante de aço. Em 1906, sua fortuna foi estimada a 480 bilhões de dólares. O terceiro homem mais rico do mundo da história é Jeff Bezos, com mais de 119 bilhões de dólares. Este último, para obter a fortuna de Salomão, precisaria de 900 anos de vida com rampas exponenciais de resultados que deveriam aumentar seu patrimônio 28 vezes para se igualar ao do sábio. Salomão foi um homem que rompeu todas as camadas da sua identidade. Ele destravava tudo que parecia na sua frente, mas tinha um problema sério que o fez terminar mal os seus dias na terra. Sinceramente, espero que não venhamos a cometer o mesmo erro. Salomão tinha uma fraqueza grande com mulheres e a influência delas fez com que ele desagradasse a Deus, cultuando a outros deuses. A Bíblia fala que é melhor o fim do que o começo. Foi o próprio Salomão quem registrou isso baseado em sua trajetória. Este é um segredo da sabedoria. Faça suas coisas com calma e cautela e domine os seus instintos para continuar crescendo. Não admire demais o Salomão de Provérbios e não entre em depressão com Salomão de Eclesiastes. Ambos os livros foram escritos pela mesma pessoa, em momentos distintos. Esse homem tinha sabedoria, mas não era sabedoria. São coisas diferentes. Eu sou um estudioso da vida de Salomão e o maior código que ele nos deixou foi esse. É melhor o fim do que o começo das coisas. Imagine um jovem de 17 anos que esteja namorando. Ao ser perguntado se é melhor o fim ou o começo do namoro, ele responderá instantaneamente que é o começo. Isso mostra que ele ainda está na camada 4, que é seu coeficiente intelectual. A capacidade de raciocinar ainda não está completamente desenvolvida. Afirmo isso pelo seguinte motivo. Todo começo de namoro é bom para todo mundo, porém o fim dele pode ser um livramento ou um noivado. Logo, melhor é o fim do namoro. Em ambos os desfechos, com certeza foi melhor que o começo. Também é melhor o fim do noivado, pois ou você recebeu um grande livramento e terminou aquilo que ia ser um eterno fardo, ou terminou porque se casou com a pessoa que Deus aprovou para você. Não se escandalize com esta pergunta. É melhor o fim ou o começo de um casamento? Quero que você realmente pense nisso. Qual é o fim de um matrimônio? A morte. Isso para aqueles que se unem debaixo da instrução de Deus e seguem os padrões do céu para um casamento. Depois da morte, alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. Percebe que é melhor o fim do que o começo? Não entender esse segredo de Salomão pode levá-lo a ficar preso em uma camada e não perceber que precisa avançar para destravar as outras que o conduzirão à sua identidade para viver a plenitude, que é a última camada. Neste momento, quero sugerir uma pausa para identificar quais foram os bloqueios que você sofreu até aqui. Quem foram as pessoas que o bloquearam? Depois de identificar isso, seu próximo passo é perdoá-las e ressignificar suas experiências. Ressignificar é entender que tudo que você viveu foi um estágio para potencializar seu propósito na Terra. A partir de agora, assim como José do Egito, você será a solução e não mais o problema daqueles que o bloquearam.
Camada 7. Plenitude. Transbordo, descanso, desfrute. Identificamos que alguém chegou nesta camada quando Deus lhe pede para dar o que tem para alguém e o indivíduo prontamente obedece. Quando o Senhor dá ordens assim, você tem o direito de perguntar por quê e ele certamente vai lhe revelar todos os motivos. Saiba que o Senhor não tem problemas em ouvir e responder suas perguntas. O que o aborrece é quando você desobedece, pois isso mostra falta de confiança de sua parte. A plenitude é uma camada que chamo de transbordo. Dia desses, dei um iPhone de última geração para minha esposa. Na mesma hora, ela pegou o aparelho que estava usando e semeou na vida de uma colaboradora, que é seu braço direito. Isso é transbordar. Quando Deus der a você coisas novas, não retenha o que está sobrando. Sempre transborde na vida de outras pessoas. Aprenda que melhor é dar do que receber. Esse é um princípio bíblico que precisa ser seguido se você quiser ser uma pessoa plena. Viver a plenitude é não reter em excesso aquilo que Deus lhe dá. Ele vai entregar a você mais do que precisa, exatamente para que você transborde na vida das pessoas. Existem coisas enterradas dentro de você porque há uma confusão. Suas poses não têm a ver com você. Trata-se de nós, do coletivo. Quando você transborda na vida de outros, aquilo que está dentro de você, mais e mais lhe é acrescentado. Deus dá semente ao que semeia, e esse é outro princípio bíblico. Você precisa ser um semeador para receber mais sementes, pois só quem semeia recebe mais. Jeová não entrega sementes para quem retém. O transbordo é só para quem tem a certeza da plenitude. Quando a sabedoria está fluindo, não há retenção. É algo maior do que você, afeta a todos ao seu redor e volta para você. Ao contrário, uma pessoa escassa é como uma caixa d'água com um vazamento. Nunca fica cheia, lhe faltam recursos, por isso jamais poderá transbordar. Transbordar é entender que Deus o chamou para afetar positivamente a vida das pessoas que estão à sua volta. Não é sobre ser milionário e eu espero que você não ache que há algum pecado nisso. Para mim, pecado é quando você tem riquezas e as retém. Para você que quer fazer seu primeiro milhão, segue uma dica. Tenha uma ideia de R$1.000 e a venda para 1.000 pessoas. É simples assim. Quero compartilhar um fato que marcou minha vida e que aconteceu no método IP 48, na cidade de São Paulo. Fui abordado por um rapaz no local do evento que queria entrar para fazer o curso e não tinha dinheiro. Depois de falar várias coisas que o impossibilitavam de pagar o treinamento, ele me perguntou se eu acreditava nele. Na mesma hora respondi que não, pois quando alguém lhe faz essa pergunta, significa que nem ele acredita em si mesmo. Guarde isso. Você não precisa que ninguém acredite em você, pois Jeová já o fez desde a fundação do mundo. Por isso, você não precisa da aprovação dos outros. Quando eu respondi que não, ele abaixou a cabeça e foi embora. Pedi para que ele voltasse. O confrontei, dizendo que Jeová sempre acreditou nele e o instruí a não abaixar a cabeça para ninguém. Ele me contou que era um ex-traficante e que tinha acabado de sair da cadeia. Perguntei quanto ele tinha para semear naquele curso, pois não abro mão desse princípio bíblico. Ele fez um pagamento simbólico, plantou uma semente e entrou para participar do treinamento. Durante todo o curso, aquele rapaz ficou atrás de mim para que eu o desbloqueasse, mas meu coração estava fechado para ele e eu não entendi o porquê. No meio do curso, ele se levantou e falou para toda a turma quem ele era. Muitos ficaram surpresos, outros preocupados, e uma mulher se levantou e disse: "Agora entendo porque vim com 2 relógios para esse treinamento." Ela tirou um relógio do pulso e deu para aquele rapaz dizendo: "Deus mandou te dar esse relógio e te dizer que há um novo tempo em sua vida." Naquele momento, Deus me mandou doar R$1 milhão para ele. Achei que era Lúcifer que tinha entrado no treinamento,
Mas isso não era possível, pois eu ando colado com Jeová. Então perguntei: Senhor, como é que vou dar R$ 1 milhão se ele nem sabe o que é dinheiro? E ele me respondeu: você vai dar a ele uma semente de R$ 1.000 e lhe ensinar a plantar e replantar essa semente, para que ela se multiplique até 1 milhão. Não é para ele comer a semente, mas replantar. Quando fiz essa doação na frente de toda a turma, vivemos um grande quebrantamento. Várias pessoas se levantaram para ajudar aquele rapaz oferecendo emprego e outras coisas. O Senhor pode fazer coisas absurdas em sua vida, mas você precisa identificar o que Ele está fazendo. Aprendi muitos códigos de Deus com esse fato. Houve outro momento marcante que vivi também no método IP. Um dia eu estava sem nenhum dinheiro na carteira, saindo de casa para dar o treinamento. Jeová me disse: coloque um tanto de dinheiro na sua carteira. Eu não precisaria dele, mas nem questionei, apenas obedeci. Quando eu estava no treinamento, o Senhor disse para dar R$ 100 para uma mulher que estava participando do evento e dizer que o dinheiro era para ela comer. Quando eu lhe ofertei o dinheiro e dei o recado de Jeová, ela se recusou a receber, dizendo que iria me fazer falta. Passado mais algum tempo, ele me mandou dar R$ 200, ao passo que novamente ela se recusou em receber. Naquele momento, alguns alunos começaram a chorar e já pegaram este código no ar. Às vezes, Deus dá até o que você não precisa para fazê-lo transbordar, e você não quer acertar. Quando ela se recusou a receber o dinheiro pela segunda vez, comecei a achar que era coisa da minha cabeça e disse: vou parar com isso. Foi quando Deus falou: agora pega tudo que está na sua carteira e dá para ela. Eu tinha certeza de que ela iria recusar, mas, para minha surpresa, ela aceitou. Senti-me leve. Nesse momento, havia um rapaz na turma que estava longe dos caminhos de Deus e começou a dar uns tremelique, dizendo que ele o estava mandando falar algo. O jovem estava confuso, pois como Jeová poderia estar usando ele se estava desviado da igreja? Guarde esta informação: quem se desvia é escravo que tem um dono. Filho não se desvia. Isso é conversa de gente religiosa. Você pode ter soltado a mão do Senhor, mas dele continua estendida em sua direção para o ajudar a andar sem tropeçar. Não tem como fugir de um amor que é perseguidor. Se esse é o seu caso, segure a mão dele de novo. Acredite. Esse rapaz se acalmou e disse para a mulher que havia doado o relógio para o ex-traficante: Deus manda você pagar o almoço de todo mundo hoje. Depois olhou para mim e falou que eu deveria dar tudo o que eu tinha na carteira para ela. Achei estranho, pois eu disse que já tinha dado tudo. Quando peguei a carteira e olhei, aqueles R$ 200 que ela havia se recusado a receber estavam em outro compartimento. Quase desmaiei quando vi, pois tinha certeza de ter doado tudo. Essa foi mais uma evidência de que Jeová estava na parada. Só ele para saber que havia ficado com dinheiro na minha carteira. Fomos almoçar e alguém perguntou: o que temos para aprender com isso? Foi quando uma menina se levantou e disse que estava orando para que Deus fizesse alguém pagar o almoço dela, pois não tinha como comer. Outro rapaz se levantou e disse: jamais falaria isso, pois aqui há muitas pessoas bem-sucedidas, mas eu e minha filha também não tínhamos como almoçar hoje. Outra pessoa se levantou dizendo a mesma coisa. Nessa hora, a casa caiu. Deus já sabia que aquele povo estava precisando e tocou no coração de quem não retém para abençoar. Quando Deus mandar, não tenha problema em dar, não retenha. O que Deus vai fazer não é da sua conta, seja parceiro dele. Paulo, o apóstolo, era ensinado por Gamaliel e era cidadão romano. Ele era o cara, mas quando Jesus ativou a identidade dele, escreveu sozinho 75% do Novo Testamento. Caso você não saiba, Paulo era um perseguidor de cristãos e consentiu com a morte de muitos.
Nós julgamos as pessoas pelas falhas que cometem. Deus as julga pela sua identidade. Chega um dia que você descobre que ele já sabe a seu respeito e a partir então nada é capaz de segurá-lo. Não se escandalize com o que vai ler agora. Existem vários homens na terra que nunca entraram numa igreja, mas que são plenos e transbordantes. Em seu íntimo, eles aceitam a Deus e usam seus princípios em suas vidas. Ajuntamo-nos como igreja para salvar outras famílias, pois a instituição é formada por famílias reunidas em unidade com o propósito de salvar outras. A verdadeira identidade da igreja é a família. Muitos estão confundindo as coisas. Precisamos ser como ele. Ninguém precisa dar nada, pois há um rio transbordando dentro de nós e devemos deixá-lo fluir. Diga em voz alta: do meu interior fluirão rios de água viva. Para destravar as camadas da sua identidade, você precisará ter experiências e dar resultados. Se ficar apenas em sua mente, você vai ficar travado por toda a vida. A plenitude de Jesus foi provada na hora da crucificação, quando ele transbordou sangue. Ele já estava transbordando no Getsemane, quando suou sangue. Quando esse fenômeno ocorre, o cérebro do indivíduo já está entrando em pane. O segundo passo é o desmaio, um apagão total. Foi nessa hora que ele suplicou ao Pai para que fosse possível afastasse dele o cálice. Era como se o Pai dissesse: você já está transbordando, agora pode ir para a crucificação. Somos vitoriosos em Cristo porque Ele transbordou por nós. Chega de balela na vida, de religiosidade e das suas teorias infundadas. Experimente as fases e as estações que Deus fez para você. Viva no seu tempo o processo que Ele preparou e saiba, a velocidade acelera, a pressa pula etapas. Não tenha pressa de viver os processos. Esteja disposto e tenha velocidade. Uma etapa vivida com pressa vai fazê-lo pular ciclos que lhe farão falta posteriormente. Diga em voz alta: eu não vou pular etapas, eu vou acelerar na velocidade que Deus quer. Comece logo o que você está procrastinando para fazer. Encare o processo e tenha um compromisso sério consigo mesmo para destravar as fases da sua vida. Falamos sobre o projeto, a autoimagem, o autoconhecimento, o corpo, a alma, o espírito e a plenitude. As camadas da sua identidade. Em qual delas você está? Destrave cada uma dessas etapas e certamente será capaz de destravar outras pessoas. Uma última dica: observe se há criaturas em seu caminho que são impedimentos para você avançar e trate de superar esses obstáculos. Preste atenção, não é para sair expulsando as pessoas da sua vida. Basta seguir em direção ao seu propósito, que elas naturalmente não conseguirão andar na sua velocidade. É só você tomar conta da sua vida. Não sofra quando olhar para trás e ver quantas pessoas ficarão pelo caminho. Elas terão as mais variadas desculpas e apelos para não acompanharem nesta caminhada. Algumas podem querer usar de artifícios para fazê-lo permanecer no ritmo delas. Fique atento. Quem está ligado no mesmo propósito que você vai dar um jeito de acompanhá-lo. Conecte com essas pessoas que já estão no alvo para qual você está indo e não com aquelas pessoas que não dão conta de nem entender o que está acontecendo em sua vida. Não se esqueça do que Titi sempre fala: vai cuidar da sua vida. Decorando o processo. Camada 1. Aceitar o que Deus falou a seu respeito. Camada 2. Ressignificar o que aconteceu em seu passado. Camada 3. Agir, pular para dentro de si mesmo. Camada 4. Decidir, matar as demais opções. Calcule uma saída. Camada 5. Governar sobre a sua alma. Camada 6. Redirecionar o seu espírito. Camada 7. Desfrutar o transbordo.